Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, sábado, dia 13 de setembro de 2025. Ontem eu cheguei a gravar o Papo Reto com o canal do Medeiros, mas eu confesso para vocês que eu apaguei o vídeo. Apaguei o vídeo porque o conteúdo estava impublicável. Né? E vocês sabem, né, cara? Eu sou torcedor do Botafogo, igual todos vocês que estão aqui, mas eu sei muito bem da responsabilidade que eu tenho aqui, porque eu falo para milhares de pessoas, né, que acompanham aqui o trabalho que a gente faz, então a gente precisa ter discernimento do que a gente fala, a gente não pode passar do limite, né? As críticas precisam ser ponderadas, até para a gente evitar qualquer tipo de problema, até judicial, né? Mas como torcedor do Botafogo, agora com um pouco mais de calma, eu estou ainda digerindo a eliminação da Copa do Brasil desde quinta-feira, só agora, sábado, eu acho que eu estou um pouco mais tranquilo para poder falar com vocês aqui. E eu acho, eu me senti na necessidade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho da minha opinião e queria também depois ir nos comentários para a gente conversar um pouquinho também e ver um pouquinho da opinião de vocês. E assim, cara, não tem como a gente não passar pela situação do discurso que aconteceu chegando até a realidade, né? O planejamento que jogou o 2025 do Botafogo no lixo. Essa é a grande verdade. O Textor cravou que a temporada para ele começava em abril. Pois bem, chegou em setembro e o Botafogo está vendo aí todas as suas chances de título irem para o espaço. Né? E esse discurso virou um bumerangue. Simples. Né? O planejamento falhou no topo ao gramado. O planejamento de 2025. Né? Não tem outra situação. Né? No fim de fevereiro, o Textor disse o seguinte, vamos recapitular. A temporada começa em abril. Né? Disse que ele não liga para essas copas e recopas de marketing, dizendo sobre a Supercopa, sobre a Recopa. E a mensagem que ele passava naquela época era: foco total no que realmente importa a partir de abril. Esse foi o discurso lá em fevereiro, tá? Beleza, né? O Textor falou, né? Falou grosso, falou com ímpeto. Mas quando você fala dessa forma, né, o preço vem depois, né? Cobra o preço depois. Qual é a realidade hoje? Em setembro, eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, para o Vasco nos pênaltis, eliminação nas oitavas de final da Libertadores, Campeonato Brasileiro muito longe dos líderes, né? Muito longe, mais de 10 pontos longe do líder, do atual líder. Só sobrou o brasileiro para jogar, e mesmo assim sem expectativa de título. E a gente precisa pelo menos ir para a Libertadores do ano que vem, para a gente não jogar também a temporada de 2026 no lixo. Por quê? Porque no Carioca o Botafogo ficou fora das semifinais e para o Botafogo se classificar para a Copa do Brasil de 2026, o Botafogo agora só tem o Campeonato Brasileiro para se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Então o Botafogo obrigatoriamente precisa ir para a Libertadores para se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Se o Botafogo não ficar no G6, não for para a Libertadores, o Botafogo vai para o ano que vem só com o Campeonato Brasileiro para jogar. Porque não se classificou para a Libertadores, fica fora da Copa do Brasil, ficaria só com o Brasileiro e com a Sul-Americana. Olha a situação que a gente está agora. Então agora é obrigação esse time se classificar para a Libertadores. É obrigação. Para que não atinja o planejamento de 2026. Essa é a situação atual que a gente tem. Né? Planejamento foi tardio, né? Estava preocupado lá com os problemas da França, com os problemas do Lyon, que estão tendo problemas até hoje. O
planejamento foi tardio, a mensagem foi confusa, né? Se você acaba dizendo publicamente que em abril tudo começa, você encurta, cara, o colchão, não tem jeito. Você encurta a situação, entendeu? O próprio Textor admitiu, né, no discurso dele agora, ele admitiu, falou que não ia listar todos os erros dele, que ele errou bastante, né, falou ainda em brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, todos nós achamos muito difícil. Botafogo, acho muito difícil que o Botafogo consiga chegar nos líderes do Campeonato Brasileiro, a distância está muito grande. Mudança de comando novamente no meio do processo, né? A gente começou o ano com um treinador sub-20, com Carlos Leiria, depois que o Arthur Jorge foi embora. Depois veio o Cláudio Caçapa como treinador interino. Aí depois vem Renato Paiva. Agora está o David Ancelotti. O David Ancelotti parece que está numa faculdade. Assim, não estou nem chamando o treinador de bom ou ruim, não. Bom ou ruim, a gente vai analisando conforme o tempo vai passando. Mas existe um fato, e o fato é que o atual treinador do Botafogo é um jovem. E que muitas coisas que estão acontecendo são inéditas para ele. Né? Ele está numa faculdade, está aprendendo. Há algumas semanas atrás ele aprendeu o que era altitude. Perdeu feio lá para o LDU, Botafogo não conseguiu nem chutar no gol praticamente. Aprendeu, né? O que era altitude. Agora saiu na Copa do Brasil, num clássico, deve ter aprendido mais um pouco. E aos poucos ele vai aprendendo. Agora a questão é para o atual campeão brasileiro e da Libertadores, um time que investiu mais de 500 milhões de reais em reforços, estar com uma situação dessa, né, de um treinador que está aprendendo, ou era para estar numa situação onde deveria ter um treinador mais experiente? Quem acompanha, mais uma vez falando aqui para vocês, quem acompanha o trabalho aqui do canal do Medeiros, na época eu falei, eu preferia o Sérgio Conceição, treinador que era do Porto, porque ele era mais experiente, um treinador acostumado a jogar grandes jogos, acostumado à Champions League, acostumado a liderar elencos que já tinha sido campeão diversas vezes no Porto. Eu acho que o momento pedia um treinador mais experiente. Isso tudo na época eu falei. Veio o nome do David Ancelotti, John Textor apostou nele, a gente aceitou, mas agora a gente precisa ter paciência. Não adianta agora querer ficar mandando o treinador embora. De 3 em 3 meses vai ficar mandando o treinador embora? Ele não apostou nisso? Agora é dar tempo pro cara. Só que ele está numa faculdade. Vai aprender, vai errar, vai acertar, tá na faculdade aí. Agora tem que dar tempo para ele. Ano que vem ele vai planejar o elenco para o ano que vem. Vai ter tempo de casa para treinar, para ver se no ano que vem ele já está mais experiente. Não acho, teve até um amigo meu que me mandou mensagem, falou, Medeiros, tu não acha que a gente tem que demitir o treinador? Não acho, cara, não acho. O cara acabou de chegar numa bagunça do caramba, ele é um jovem, o Textor não apostou nele? Não apostou nele? Agora tem que dar tempo pro cara trabalhar. Tem que dar tempo pro cara trabalhar. Ou então vai ter que ficar demitindo de 3 em 3 meses treinador. Entendeu? Bom, é uma situação, cara, assim, na minha opinião, que o que começou errado, o Rafael disse isso na GETV, né? Ex-lateral direito do Botafogo. O que começa errado, termina errado, meu amigo. Não tem muito o que a gente fazer. Então foi uma sequência de erros, planejamento horrível, né? Enfim, até um certo ar de soberba, quando desdenhou da Supercopa, da Recopa. Enfim, e agora tem que correr atrás. Errou, meu amigo, tem que consertar, tem que correr atrás. Tentar terminar o ano de maneira digna, se classificando para a Libertadores do ano que vem, ficando entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, para que a gente consiga se classificar tanto para a Libertadores quanto para a Copa do Brasil do ano que vem. E é isso. E para o ano que vem tirar lições de tudo que fez de errado em 2025. Tudo que fez de errado. Tudo. E não tem problema, cara, você
você errar. Faz parte do ser humano, né? Você acerta, você erra. Agora, tomara que 2025 tenha dado uma bela lição para esses caras. Porque 2024 colocou eles lá no topo, né? 2024 era só elogios, era tudo mil maravilhas, 2024. Então é muito bom quando você está num cenário onde todo mundo te elogia, você é o máximo, você é o cara. É muito fácil você estar nessa situação. Agora, 2025 está apresentando o outro lado da moeda, onde você erra, então você tem que saber aceitar as críticas e mais do que aceitar as críticas. Você errou, você precisa reconhecer o seu erro e trabalhar para que na próxima oportunidade você volte a acertar. Né? Então a primeira coisa é a humildade de reconhecer os erros e trabalhar muito para que você consiga, na próxima oportunidade, não cometer novamente os mesmos erros. Porque se chegar no ano que vem, cometer de novo os mesmos erros, aí, meu amigo, aí fica insustentável. Tá certo? Amanhã tem jogo contra o São Paulo, no próximo vídeo a gente fala dessa partida. Eu quero ler os comentários de vocês, obrigado. Ainda estou extremamente revoltado, cara. Extremamente revoltado da forma que foi conduzida o ano do Botafogo em 2025 e todas essas eliminações. Ainda sigo muito revoltado e, enfim, vamos para cima. Um abraço, até a próxima. Vou para os comentários ler vocês. Tchau, tchau.